Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal do Dr. Gregório. E eu tenho a honra de receber hoje nossos amigos que se esbarramos aí pelas reuniões conservadoras sobre as pautas, né, de direita. E aqui ao meu lado o nosso jovem conservador Gabriel Marlon. Fala aí, Gabriel. Tudo bem? Primeiro, é um grande prazer estar aqui, né, no seu programa, no seu canal, muito top. Falar sobre esse tema tão importante, né, que a gente está passando nesse momento, as eleições. E para mim é uma honra estar aqui. Vamos ver, né, que nós vamos falar sobre esse tema, quais vão ser os assuntos abordados, porque é um período muito complicado que a gente está passando, né? É um período muito extremo, muitas ideias estão se jogando aí. Então vai ser um programa muito top. Top. E do outro lado, falando sobre eleições com o nosso amigo Renato Brasileiro. Tudo bem, Renato? Beleza, prazer, obrigado pela oportunidade, tá bom? Canal Ideias e Fatos, né? Isso aí. A gente está nessa luta aí, a gente se esbarrou várias vezes nessa luta aí, tentando fazer esse Brasil mudar, né? Porque, como eu estava até antes aqui do pod, a gente conversando, né? Eu comecei mesmo a caminhar lá pro dia 2016, 2017, quando a gente começou a ver aquelas questões na rua, a gente foi para a rua, né? Querendo o Brasil melhor. Só que ali, ao longo do tempo, a gente foi crescendo, amadurecendo, né? A gente se deu de cara com um povo que estava junto com a gente, né? Os conservadores e liberais, a gente caminhando juntos, sem saber quem era quem direito. Nunca existiu, faz muito tempo, desde antes da ditadura, né, da Revolução, né, existia partidos conservadores, passou a não existir mais, nós vivíamos num mar de esquerda aqui no Brasil, então era uma coisa nova, muito nova, e a gente está aprendendo com isso ainda, né, Gregório? Eu acho que a gente tem amadurecido, passamos já por a eleição de presidente, né, a gente sofreu, eu sofri, chorei, fui para a rua, distribuí panfleto, a gente caminhava junto com movimentos na época, tipo Vem Pra Rua, MBL, que a gente depois foi ver o que era aquilo ali. Sim. Hoje a gente tem pessoas, me lembro, Gustavo Peixoto, uns caras que lá atrás puxavam esses movimentos, que a gente sabe que hoje a gente vê o que eles são, tipo a Joyce Heisman, essa turma, né? Estavam no meio da gente, eles estavam no meio de nós, né? E a gente não percebia. Então a gente está chegando agora num ponto que o povo já passou por eleições, né? Eleições de prefeito, tivemos chance de mudar, não mudamos, a gente viu toda a trajetória de governo até agora, toda a dificuldade do governo do presidente Bolsonaro para conseguir governar, e agora a gente está chegando no momento de escolha, né, Gregório? Perfeito. E assim, vamos iniciar com alguns assuntos, começar lá em 88, né, na nossa Constituinte, que, no meu ver, quem estava com o poder, quem estava com a caneta na mão, infelizmente, acabou fazendo uma Constituinte que ajuda o sistema, né? Fica aí essa roda girando em torno de um parlamento que nós temos aí o presidencialismo, mas na verdade, como o nosso próprio STF fala, né, semi-presidencialismo, que dá ao parlamento um poder muito grande, né, que acaba influenciando muito as ações ali do presidente, com rédeas, né, bem firmes ali, infelizmente com o pulsar das ruas. Então, o que vocês dois acham? Primeiro vamos falar aqui com o Gabriel dessa Constituinte. Vocês acreditam que temos que ter outra Constituinte, começar a startar o Brasil de novo, do zero, né? A gente tem a Constituinte dos Estados Unidos, que são poucas palavras que dizem tudo. Exato. Entendeu? E no Brasil você vê leis e mais leis aqui, ó, e que são interpretadas de várias formas, porque nós temos os poderes independentes, mas que de fato eles acabam influenciando diretamente no outro, um regula o outro. Então é muito complexo essa situação. E o que você acha, Gabriel? Fala para nós. Estava até falando com o Renato, quando a gente chegou aqui, que eu vi essa Constituição, aí eu falando com ele, quando eu tinha uns 15 anos, eu li isso aqui. Jovem, né? Adolescente, achando que tudo dá certo, tudo é perfeito, né? Peguei e li isso aí. Falei, resumindo isso aqui tudo. Você pode tudo e não pode nada, né? É bem assim, resumão. Para você não perder o seu tempo lendo. Tem até o deputado federal, o príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele até propõe uma nova constituinte, que é a Constituição Libertadora, né? Não sei se citou
a Constituição americana aí, ela é perfeita. Tem até um artigo nela que fala igual, puxando aqui um pouco a questão das armas, né? Sim. Que as armas é para proteger até do próprio Estado. Verdade. Então a própria Constituição entende que o Estado é um mal, né? Um mal necessário, vamos dizer assim. É a quinta emenda, né? É, Acho que é a quinta é alguma emenda. coisa assim. Agora eu não lembrar de cabeça assim, Sim, artigo é sim. complicado. Mas é assim, hoje até a gente trocando ideia, o ativismo judicial é complicado o que tem ocorrido no nosso país. E tem até um livro, se não me engano, não sei se é Notícias do Planalto, agora eu não vou recordar qual foi o jornalista que falou que durante a Constituinte, muitos arquivos, muitas foram jogados dentro da Constituição, dentro vou colocar, né, do livro completo, e só fechou e ficou ali dentro. Agora não vou lembrar qual foi o livro que eu não sei se foi Notícias do Planalto, algum livro assim, não acho que Notícias do Planalto fala sobre, não é sobre isso não. Mas enfim, foi algum livro que eu agora não vou recordar, que durante a Constituinte, quando já estava se encerrando, muitos artigos foram jogados ali dentro, só fechou, acabou. Pensou ali e tchau. Não houve não houve voto, não houve uma debate. discussão, né? Não, e é engraçado, né? Igual esses dias eu estava conversando com um rapaz adolescente, né? Um posicionamento mais de esquerda. Ele, não, porque a nossa Constituição ela é exemplo para o mundo. A Constituição cidadã. Fala, rapaz, hein, que exemplo mal que a gente dá então, né? É bem complicado. É uma Constituição que eu vejo caviar, né? Que ela, infelizmente, entrega caviar para quem ali está no poder, lá em Brasília, e que não enxuga a máquina. Infelizmente, nós não temos um Estado necessário, né? Um Estado muito pesado que o povo carrega nas costas, né? E cada dia mais com a dificuldade aí na mesa do nosso trabalhador, da nossa dona de casa. E aí, e você, Renato? Eu estava olhando a Constituição e pensando que isso aqui não serve para nada, infelizmente hoje, porque você tem um cara lá no Supremo que ele pega isso aqui e fala, isso aqui não é verde, isso aqui agora é roxo, e pronto, escreve lá e fala, não, agora é roxo. Ah, mas não, temos que acatar, porque afinal de contas, né, decidir que agora o verde aqui vai ser roxo e acabou. Ah, mas o PGR falou que você, não, eu decidi, pronto, porque eu posso e pronto, acabou. Esse é o problema hoje da nossa Constituição, entre outras coisas. A outra, eu vejo nessa questão da Constituição cidadã, né? Quando houve o movimento 64, né? Quem perdeu mesmo com aquele movimento foi a direita do país. Né? O pessoal fala que foi um golpe da direita, não foi. Tá? Os militares eles assumiram, o Congresso retirou aquele esquerdista que estava no poder, né? E aí os militares depois assumiram isso, e de lá para cá, até a redemocratização, né? Quem mandou no país foram os militares, mas quem entrou nas faculdades e assumiu o controle do país foi a esquerda. Inclusive, quando houve essa constituinte aqui, foram eles que ditaram as cartas. Sim. Então, com a pergunta que você me fez, devemos fazer uma outra Constituição? Eu acho que sim. Não sei se... Mas antes disso acontecer, a gente tem que mudar muita coisa. Entre outras coisas, mudar quem vai estar lá em cima, até para ver como vai ser feito isso. Abrir os olhos de novo para o resto da população, que pelo visto hoje está gostando mais de política do que de futebol. As coisas do Brasil hoje a gente está usando muito mais no dia a dia, nas ruas, nas casas, como orgulho, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Sim, patriotismo, né? Apesar de um ou outro cara do judiciário aí, que não são muitos, mas são alguns, né, querendo criminalizar até o uso da bandeira do Brasil. Infelizmente, tem pessoas que estão indo além do que deveria. Não sei qual foi, não sei se foi o Rui Barbosa, não lembro direito o nome, que ele falou que a pior ditadura é a do judiciário. E quando você tem um juiz que se acha dono da verdade, é difícil de você, né, ele se coloca como poder moderador, que não é verdade. Então, só completando o que eu coloquei, tipo assim, sim, precisamos fazer isso, mas antes de fazer isso, a gente tem que tomar de novo as rédeas do país. Não numa ditadura, não numa perseguição, mas simplesmente com ideias e fatos. Sim. Né? Voltando ao que a gente deveria ter feito lá no início. Sim. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre, inclusive, os limites do presidente, que ninguém sabe. Né? Mas eu falei sobre isso no dia, que a gente acha que o presidente pode muito. E o que eu vi na partir da eleição para frente, que a gente descobriu que ele não pode quase nada. E que só podia antes porque tinha muito dinheiro
que ia parar na mão dos políticos da época, né? Verdade. E você que está aí entrando no nosso canal, estamos ao vivo, tá? Que chegou agora. Nosso tema é falando de eleições, né? Com os meus dois amigos que nós nos conhecemos em debates políticos, em reuniões públicas sobre conservadorismo, sobre liberdade, sobre a direita conservadora. E curte aí nosso canal, vai lá no sininho para receber as suas notificações, tá? Vai lá também no canal do Renato Brasileiro, Ideias e Fatos, pessoal, para você curtir lá também e acompanhar esse movimento importante para que tenhamos as nossas ideias, as informações mais bem colocadas, mais bem apuradas, para que você não seja alienado, seja aí pego de surpresa por um esquerdista que queira te falar mentiras e fakes. Gabriel, você tem algum canal também? Quer falar sobre... Eu quero só, antes, eu tenho meu canal, meu próprio nome, mas uma coisa que o Renato falou aqui que é até interessante, só não quis te cortar, ele falou sobre a questão dos militares tomarem o poder, né, em 64. Foi até interessante, puxando para esse lado de eleições, o professor Olavo de Carvalho falou que um dos erros dos militares foram ter tomado o poder, porque aí foi um acerto, né? Eles tomaram o poder, cumpriram a vontade do povo naquela época, com a gloriosa Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Então ali foi um acerto. Só que qual foi o erro dos militares? E isso que o Bolsonaro fez muito bem. Que os militares não informaram, não informaram a população, não colocaram estudo na população. Então quem fez isso foi a esquerda, né? Que até o Renato falou. Só que o Bolsonaro fez foi excelente, porque ele, ocupou, né, o cargo de presidente, né? Ele não tomou o poder, ocupou o cargo de presidente. E você vê que no tempo todo ele sempre informando a população, seja no cercadinho, seja falando. Ele não só tomou o poder e falou assim, ok, agora eu vou fazer minha parte, vocês fazem de você. Não. O tempo todo o presidente mostrando, a gasolina tá cara por causa disso, disso, disso. Olha o ICMS. Tá assim, assim, assado, mas olha aquilo lá. Olha o STF, não é culpa minha. Então isso foi até algo que interessante. Por que hoje, igual fazendo nas minhas das palavras do Renato, que hoje o brasileiro está se importando mais com política do que com futebol? Por causa dessa questão, batendo, informando, a internet está aí, todo mundo está mostrando. Então esse foi um papel muito importante que o presidente exerceu, de mostrar, de escancarar a verdade, entendeu? Sim. E sobre meu canal é meu próprio nome mesmo, Gabriel Marlon. Procura lá, pessoal, Gabriel Marlon no canal, TikTok, Instagram, tudo. Estamos aí ocupando o nosso espaço que é devido. Agora, vamos falar um pouco mais das eleições, certo? Eu acho que mais do que termos aí uma educação financeira, nós também temos que ter uma educação política, porque é o que a gente sempre fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos bate pronto, vamos falar um pouco sobre eleições, né? Qual a dica que vocês dão para um eleitor que está aí trabalhando sol a sol, querendo cuidar da sua família, né? Que está cru na política, que não acompanha, não sabe nem lembra em quem votou da última vez, mas que a partir de hoje ele precisa se antenar. Qual é a dica que vocês dão para esse cidadão? Bom, princípio, né? Não é porque eu gosto de história não, mas eu gosto, na verdade. Primeira coisa, olha o passado do que esse cara fez. Não o que ele está falando hoje. Olha com quem ele andou. Principalmente de 2018 para cá. Porque você vai ter uma história mínima, pelo menos, do que ele tem feito. Qual partido que esse cara está? Que tipo de partido ele se coloca? Se o cara, por exemplo, é no partido de esquerda mesmo, tipo, sei lá, o PT, o PSOL, né, o PDT, né, esses partido do governador, o Rede, você já pode botar no cantinho e já botar um xizinho. Tem uma lista maior. De repente, até mais na frente, a gente toca sobre isso. Sim. Já tira de lado. Outra coisa é o seguinte, o cara exerceu o cargo público, entra lá na Assembleia, entra lá vê em que ele votou. É importante. É importantíssimo. Lá na Serra, por exemplo, eu fiz, na época da eleição de vereador, de municipal, eu bati muito. Levei para todo mundo as votações que o Sérgio Vidigal fez na Câmara, por exemplo. Eu mostrei para os caras, principalmente para os comerciantes, olha só, tudo quanto é eleição, tudo quanto é coisa de aumentar salário, tudo quanto é coisa de aumentar dívida, o cara vota.
Então tá aqui, ó. Esse cara vai lutar pelo comércio, vai lutar pelo desenvolvimentismo do país? Não vai. Ele vai querer ficar o tempo todo jogando peixe para as pessoas, não vai ensinar ninguém a pescar. Esse cara aqui não vai fazer isso, mas não adiantou. As pessoas não quiseram olhar a história, não quiseram olhar o passado de ação desse cara, votaram nele e agora estão falando, poxa, na pandemia ele foi contra a gente, né? Óbvio que ia contra. O histórico dele é esse. Ele ia fazer isso. Ele não fez nada de errado. Ele fez aquilo que ele foi feito para fazer. É igual aquela história do escorpião, né? Você lembra da história do escorpião e do elefante? Tava lá na enchente, uma história, uma fábula, né? Posso contar? Pode, lógico. Então, tem lá uma enchente e tal, aí o escorpião estava se afogando, e o elefante é grande, ele ia atravessar o leito do rio que estava já subindo, aí o escorpião, poxa, elefante, me ajuda a atravessar para o outro lado. Eu não, cara. Se eu te levar nas minhas costas, você vai me meter a ferroada, eu vou morrer. Você vai me envenenar? Não, eu te prometo, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer isso. Como que eu vou fazer um negócio desse e vou morrer no meio do caminho? Aí o elefante olhou, tá bom, tudo bem, pode, vem nas minhas costas. Aí na metade do rio, o que acontece? O escorpião creu nas costas do elefante. Mas, escorpião, você não falou que ia fazer isso, que você... Cara, é da minha natureza, cara, eu não consegui evitar. Eu sempre fiz isso, não sei fazer diferente. Né? Não é... E os dois morreram. Aí você fala, a pessoa pode mudar de ideia? Pode. Eu já fui de esquerda, mudei. Mas mudar de comportamento é mudar mesmo de comportamento. Você já tem que ter visto ele mudar de comportamento. Não é mudar de comportamento igual um menino da vida que entrou agora se candidatando em um ou outro. Agora, eu sou de direita, eu sou conservador. Deus, pátria, família. Pô, fala sério. É fácil, né? Bom, minha visão. Vamos nem comentar, né, o nosso senador da 2019. Eu avisei, tá? O nosso amiguinho lá, Contarato. Né? Eu avisei pra muita gente. Daí... Olha a história. Esse aí foi... complicado. Não, pô, isso é muito motivo. As pessoas às vezes são movidas muito por emoção, né? Acho que a emoção, o calor do momento lá... Sim. Foi até o que elegeu o Contarato, né? Eu lembro até... Não sei se vocês lembram a propaganda eleitoral dele. 181, você o seu disque denúncia. Aí, tipo, tava naquela época Lava Jato, né, bombando. Você o seu disque denúncia no Senado. E todo mundo, meu Deus, o disque denúncia no Senado. Vamos votar nele. Muito pessoal movido muito pela emoção. Chegou lá, só quis dar beijo e abraço nos corruptos. Óbvio. Pois é, complicado. É aquela história de novo. Se você olha, por exemplo, para ele, na época quando ele ia na televisão, você já fica de olho quando a mídia começa a bombar um cara. Na época eu não tinha essa percepção, mas depois, quando o tempo vai passando, você vai vendo. Ele estava em tudo quanto é lugar dando lição de moral de trânsito. Sim. Só que ele foi diretor do DR, do Detran. Cara, não mudou nada. Eu tinha expectativa que ele fosse melhorar. Baixar os custos para quem fosse entrar, entendeu? Para quem fosse pegar carteira, melhorar nada, cara, nada. Então esse cara falava uma coisa, não fez. E pior, ele escondeu coisas importantes da gente, nós conservadores. Essa questão, por exemplo, de você adotar filho, para mim é uma coisa séria, tá? Para mim, se você é um homem, uma mulher, tudo bem. Agora, por exemplo, nada de errado, eu acho, você ser homossexual e ter sua vida. Agora, adotar uma criança, eu acho uma coisa muito séria. Ela tem que ter, eu acho, como conservador, que ela precisa ter um pai e precisa ter uma mãe. E ele escondeu isso. Escondeu isso porque muitos eleitores iam perceber e ver que isso costuma estar linkado, tá, com ativismo LGBTQI. Sim. É o ativismo que é o problema. E a maioria dos ativistas batem nesse tipo de bandeira. Quando eu descobri isso, na época, eu falei, isso vai dar ruim. Esse cara está se fantasiando e vai mostrar as garras. E eu falei para um monte de gente na época. Eu tenho esse sentido às vezes. Aí eu falei, e foi batata. Foi assumir, ele mostrou as garras. Sim. Ele escondeu das pessoas. Mas de quem procurou um pouquinho, viu e achou. Mas... Pessoal, eu acho que nessa nosso debate aqui sobre eleições, nunca foi tão fácil você escolher um lado. Cara, é só você jogar na internet quanto de dinheiro já foi devolvido pelo esquema da Lava Jato, pelo esquema das empreiteiras. Olha como que o brasileiro pode tomar um outro rumo. Nunca foi tão fácil, pessoal. Eu não sei como que uma pessoa que apoia o Lula pode justificar. O cara que foi descondenado, ele não foi ali absolvido
daquelas penas que ele teve, né, na questão de culpa, né? Ele foi descondenado, só não está preso, mas a culpa continua ali, entendeu? Foi quantos juízes que deram a sentença, né, como culpado. Então, assim, nunca foi tão fácil. E a nossa importância aqui hoje é você que está nos assistindo a divulgar essas informações, sabe? O que a esquerda já trouxe para o nosso país. Vamos falar um pouco sobre educação, os modus operantes do Paulo Freire. Nossa, Gabriel, esse você aí. que é jovem, você que está aí no Pulsar ainda, ocupando um espaço, né, estudando, né, galgando aí a sua formação, você deve sofrer muito essa questão, porque eles simplesmente tiraram o poder ali do professor, né? O aluno ficou como um coitado. Ah, não, ele está indo mal, mas vão passar ele porque ele tem que ser livre, não pode ser pressionado pelos professores, entendeu? Então, assim, Gabriel, qual a sua visão e como que nós podemos mudar esse rumo? Agora você chamou meu assunto, né? É complicado. Eu tô no ensino médio, eu não sei, acho que eu já cheguei a comentar com você que eu tô escrevendo um livro. Sim, da sim. questão de doutrinação e tal. E assim, é cada história que você vê de professores que realmente querem calar, né? Essa questão aí, vamos falar primeiro essa questão que você falou, né? De deixar o aluno assim. Hoje, principalmente no estado do Espírito Santo, com a pandemia, então, tipo, os professores querem, tipo, passa ele, que se exploda. Ele, mas ele vai mal, só passa e tal. Sim. Bem, é um grande emburrecimento mesmo, né? O aluno não liga muito. Mas assim, né? Na escola ninguém estuda. Na escola, ou você aprende um pouco de exatas ali, na área de humanas você é doutrinado, literalmente, né? É igual esses dias eu tava na aula de, tipo, com o professor de filosofia lá, e aí uma menina chegou assim e falou assim, professor, eu quero referências. Pra quê? Não, só quero referências, assim, de filosóficas e tal. E o professor começou a colocar, aí colocou referências de esquerda, Karl Marx, Paulo Freire, colocou referências vamos colocar no grande modo, né, assim. Uhum. Colocou referências conservadoras, liberais e tal. E aí, tipo, brasileira, colocou, acho que ninguém. Aí eu comecei a citar, falei assim, tá, professor, e o Olavo de Carvalho? Tá, professor, e o Mário Ferreira dos Santos? Eu fui citando. Aí ele, tipo, e tal. Falei assim, professor, o que você tá fazendo, você tá sendo, assim, cara, qual foi? Desonesto. Porque você não tá mostrando pra uma pessoa que não conhece, você tá, tipo, omitindo conhecimento pra ela. Você pode falar, o Olavo é um filósofo, um bolsominion, um teorista da conspiração, que isso é tudo, não tem nada a ver com nada. Mas você esconder, é igual na minha escola, vou até fazer um vídeo sobre isso, uma professora lá colocou mulheres em destaques. Ela fez um negócio, né, colou lá na parede, e as mulheres tudo que Marielle Franco, com exceção de Evaristo. Aí eu, olhando aquilo lá tudo, né, até achei engraçado, falei, cadê a Princesa Isabel? Ana Campanholo. Cadê as mulheres em destaque? E Ana é braba, hein? E só assim, e cadê a dona Leopoldina? Cadê aquela Maria Curie, que é uma física, que foi... É Maria Curie, não é? Alguma coisa assim. E, não, ou seja, por que tipo, o que há na escola hoje é uma grande omissão. O problema da escola hoje não é nem você ser conservador, não é nem isso, é você, tipo, negar tipo, a toda aquela omissão. Porque, tipo, se a escola hoje no Brasil fosse apresentada dos dois lados, ok, legal. Porque hoje quando você fala assim, na escola a doutrinação marxista, aí chega aqueles professor barbudão, né, barba branca, Che Guevara, camisa. Não, isso é mentira, não tem não, eu não doutrino meus alunos. Ok, você não doutrina seus alunos, mas você esconde dele o outro lado. Ponto, acabou. Sim. Isso sim, em si, já é uma doutrinação. É igual, os meus colegas da minha sala hoje só conhecem o Olavo de Carvalho, conhece o Nicolas Ferreira, conhece o Sérgio Camargo, conhece, enfim, Kim Paim. Posso ir citando por quê? Por causa de mim. Que eu tô lá mostrando e tal, porque se dependesse do professor, é tudo Karl Marx, Paulo Freire, Isa Pena, Tabata Amaral, só esse pessoal. Entendeu? E assim, qual seria o remédio hoje? Nós tivemos aí o piso, né? O Bolsonaro constituiu um piso pro magistério, né? Que faz uma diferença tremenda. E foi muito criticado pela esquerda, né? Os prefeitos, os governadores, mas como vai aumentar o piso dos professores? Ué, quanto que... Cara, um país em que um professor ganha X e um político que está no estado ou em Brasília ganha 5X,
10x, cara, você não pode esperar outro resultado. Senão isso aí que nós estamos vendo, os professores desmotivados, né, desvalorizados, entendeu? E a educação é a base. Se a gente quer mudar o Brasil, tem que começar pela educação. E é um trabalho de longo alcance, não é com certeza. não é imediato, né? Você não vai ter uma mudança imediata. Então é de longa duração. E aí, qual que seria a principal... Só para complementar o que ele estava falando, antes de te responder, se você pega na história, da nossa história recente até, o iluminismo, por exemplo. Você hoje usa o iluminismo como sendo uma pedra fundamental. Foi um movimento unânime e uníssono no mundo inteiro, que todos pensavam igual, da mesma forma. Mentira. Você tinha um grupo de intelectuais que se fechavam nos seus ciclos, e todos que não concordavam com isso eram expulsos desse círculo. Existiam pessoas e vozes dissonantes. Inclusive, na época da Revolução Francesa, a gente tem grandes defensores do conservadorismo, inclusive do outro lado do canal ali, na Inglaterra, que pregavam formas ou falavam de formas diferentes daquilo que estava sendo ensinado na França, por exemplo. Só que essas pessoas sempre foram caladas. E é isso exatamente que a esquerda tem feito, né, que tem se feito nas faculdades, que é cortar da gente o direito de questionar. Há um tempo atrás a gente estava com aquela ideia, por exemplo, do Escola Sem Partido, né? Na qual eu também fiquei no início a favor, depois eu vi, não, pensando bem, a gente não pode calar o debate, a gente tem que ter os dois debates. O problema é que hoje a gente só tem um debate. Um debate. Eu me lembro, agora vou dar um testemunho pessoal, eu era aluno da escola técnica, aliás, para falar, eu sou engenheiro eletricista. Tá? Eu estava estudando na escola técnica, era véspera de eleição, na época eu tirei carteira, eu tirei o título de eleitor para votar no Lula, para você ter ideia. Aí perfilou todos os alunos em cima do ginásio, lá em cima, nas escadarias, né? E aí o professor chegou e perguntou para todo mundo em quem que a gente vai votar. Aí cada um foi falando e eu fui um dos que falou, não, eu vou votar no Lula por causa de... Não, na época nem era o Lula, acho que eu ia votar no Ciro Gomes. No Ciro não, no PCdoB, como é que era o nome dele? Era um cara da esquerda mesmo. Me esqueci, ele era dono do PCdoB na época, mas faz muito tempo. E o segundo era Lula. Aí eu falei, o cara me elogiou, não foi na frente de todo mundo, não. Isso é um voto consciente, isso é um voto decente. E não é muito tempo isso. Agora, a sua pergunta, né? Eu acho que uma das coisas que precisa se fazer na sala de aula, primeiro, aumentar a autoridade real do professor em sala de aula. Eu acho que eles não percebem isso hoje, porque não tem mais parâmetro de comparação com o tempo em que nós éramos alunos. Impossível um aluno falar em voz alta com um professor. Né? Se ele for expulso, se ele fizer alguma coisa em sala de aula... Eu, por exemplo, eu já dei aula em escola pública. Uma vez um aluno falou barbaridades comigo na sala e eu não estava acostumado com essa nova forma que na época já era o governo Paulo Artung, tá? Eles já tinham mudado já algumas coisas. Eu tinha voltado para a sala de aula e aí eu tentei botar o aluno para fora. Falei, não, o cara me xingou, ele me xingou mesmo. Botei o cara para fora. Minutos depois, a orientadora chega com ele, com a maior cara dura, ele rindo, entrou na sala de aula, na sala que eu acabei de tirar ele por mau comportamento. Aí você pensa, como que fica isso? Eu vou embrutecendo. Então, tem uma hora que eu não vou, como professor, vou pirar. Sim. Porque eu não tenho controle da sala de aula, eu não consigo punir quem está passando do limite. As pessoas que não desenvolvem adequadamente a disciplina voltam para o outro ano e seguem normal, porque tem essa política por causa de alguns fatores. Tinha uns índices internacionais que eles queriam seguir, que não pode ter reprovação. Então, o salário do professor tem que ser maior? Tem, mas eu acho que ele também tem que estar atrelado a desenvolvimento. Tem que ter alguma coisa vinculada ao que ele produtividade, avaliação. E a questão não é a quantidade de aluno aprovado, porque isso é fácil. Sim. Na época que eu era professor no estado, a diretora chegou para nós só, você vai ter que aprovar todo mundo, porque teve a greve, não sei o quê. Eu falei, não vou fazer isso. Não tem condição, sinceramente. E o pior que eu dei prova. Tinha muita gente ali que não tinha... Uma vez eu dando aula no segundo grau, cara, eles não conseguiram resolver uma questão no segundo grau porque não sabiam pi. Você sabe o que é pi, né?
Não, exatas... Letra greca. Ah, tá. Não, Letra mas grega. exatas não é comigo, não. Tá, mas assim, é matemática. Pi, né? Não, sim, eu já ouvi falar, claro. Não, você Sim. não chegou lá, tá? Eu não cheguei a É. não sei executar, mas... Não, mas faz parte, porque lá na frente a gente vê, né? No segundo grau, matemática, circunferência, volume, aquelas contas básicas de Ah, não, sim. aritmética, Sim, não, aí sim, é claro. o É. pi, Uhum. né? Então, 3,14, 15, né? Essa sim. daí. Os caras não sabiam usar isso. No segundo grau, segundo ano. E eu fiquei, cara, como é que eu vou dar uma aula de... Sabe? Os caras não sabem nem isso. E o pior, só complementando, que às vezes você é forçado a nivelar a Pra turma baixo. para baixo. Então quem já tá ali, você acaba o quê? Nivelando ele para baixo. E às vezes você perde esse aluno porque, pô, ele queria avançar. Aí ele fica desmotivado, fica, pô, já sei isso tudo, para que eu tô vendo de novo? Isso aí é um atraso que a gente perde alunos brilhantes, a gente deixa de ter alunos brilhantes, perde aquela pessoa que poderia, né, ser ali sei lá, uma referência em algumas áreas, sabe? Uhum. Infelizmente, por quê? Porque você vai nivelar por baixo. Ao contrário de fazer o quê? Um reforço. Olha, eu identifiquei esses alunos, eles estão abaixo da turma. Beleza, vamos complementar, vamos fazer, chamar a família, vamos fazer um diagnóstico, entendeu? Sim. Infelizmente eu vejo isso já no primeiro ano. Meus filhos aí estão iniciando, né, 7 anos, 5 anos, e eu vejo que eles sofrem com isso. Às vezes eles estão sendo nivelados por baixo, e isso é uma briga. Sem contar também que nós temos aí uma estrutura educacional muito fraca no sentido de atender o nosso povo. A gente tem aí alunos especiais, né, que têm necessidades especiais e que estão na fila para ter um acompanhante na sala de aula, sabe? De ter aí material didático diferenciado para eles. Isso é porque, como eu estou político, eu recebo essas demandas. Sim. E é uma burocracia, você tem que ter um laudo, o laudo já venceu, é uma doença crônica, uma doença que vai ser progressiva e você vai ficar de laudo que vence em tantos tempos. Então a gente precisa remodelar todas essas estruturas, todos esses protocolos, porque infelizmente ele causa dificuldade, né? Ele causa muita dificuldade e acaba o quê? Alguém vendendo a facilidade. Sim. Aí cria aquela dependência com o vereador, com o secretário, com o prefeito, porque é muita dificuldade para aquele que mais precisa. Se a gente entrar na saúde, então... Você tem que dar um jeito para que o cara passe na frente. O carro, não tem carro, aí tem que ligar pro vereador, tem que ligar pro prefeito. Para que fazer hospital se você pode comprar ambulância, por exemplo? Entendeu? Ou estádio, né? Vamos fazer Copa do Mundo aí. Pra quê? Não, para quê, gente? Vocês estão... a saúde está tudo tranquilo, vão construir estádio. Sim. Né? Populismo é complicado. Mas finalizando lá, Renato, como é que você vê outras ações importantes aí na educação? Então, olha só, quando eu estava falando desse período, você tem ideia, tá? Isso que eu tô te falando era na faixa aí de 1996. Olha só, e já estava assim, a minha história nessa época. Entendi. Sim. E eu vi que, tipo assim, antes disso eu tinha acabado de... Eu formei, eu estudei naquela escola, eu estudei o meu primeiro grau naquela escola pública. Uhum. Eu fui para a escola técnica pública. Então passou esse período aí eu entrei de novo na mesma escola para dar aula. O choque que eu tomei foi encontrar minhas professoras, na qual eu respeitava, que davam aula para mim, como colega de trabalho naquela época, passando aquele perrengue, já tendo que passar para o início do processo de aprovação automática. Só para contextualizar. Sim. Imagino hoje, não é que deve estar a situação, deve estar bem pior. Quando você falou dessa questão aí, que eu acho que a ideologia também é uma coisa que entrou na sala de aula, e a gente como aluno, muitas vezes eu vejo as pessoas como aluno, não tem o direito de questionar a pulsão ideológica em cima dos alunos. Né? Que você falou uma situação, por exemplo, das facilidades, né? Da forma de você conduzir, né? a educação. Entra a ideologia nessa situação também. Porque, por exemplo, veja bem o que acontece com as pessoas com necessidades especiais. Existiam antes escolas específicas para eles. Né? O governo, querendo ou não, ele ajudava nisso. As pessoas tinham um lugar onde tinha profissionais, tinha... Aí o que a ideologia fez? Não, vamos botar todo mundo na sala de aula, as pessoas têm que se respeitar. E aí o que acontece? Baixa.
Porque essas pessoas precisam de uma atenção muito especial. E o pobre do professor na sala de aula, ele não é formado para dar aula Verdade. especificamente para um aluno com problemas. Isso é um dos problemas. Eu acho que foi errada essa decisão, assim como várias ideias de cota que estão colocando aí, que estão emperrando até a contratação de gente, porque agora em alguns... Estou dando ideia ideológica, entendeu? Empresas aí estão contratando só mulher, ou só negro, ou só... Cara, LGBT, só LGBT. só LGBT. Cara, isso é um contrassenso. Não é assim que a gente faz igualdade, não faz equidade social, não é assim. Sim. É dando condições iguais para todos no sentido de melhorar, não baixar. Eu me lembro quando eu fui muito crítico lá atrás, por exemplo, com cota. Eu acho um absurdo. Os negros são inteligentes, eles não podem ser tratados igual bicho. Entendeu? sim, É engraçado, mas eles Cota fazem. tem que ser, eu acho, a crítica social, né? É, Porque todo mundo... É social, se for o caso. tem que ser social, A pessoa às não vezes tem não tem outra dinheiro para forma, comprar outra- um livro, ela não É, tem dinheiro para eu entrar entendo. numa escola. Isso daí a gente pode ajudar. Tem o que comer, Agora, muitas porque ele vezes. nasce de uma cor ou outra, pode ser que naturalmente acabem sendo negros também. Porque tem muitos também. acaba pobres. se tornando algo mais Mas natural. não sim. por causa da cor, mas por causa da Não, condição com dele. certeza. Isso sim eu acho valor. Acho um valor. Sabe o que eu vejo hoje na política? Eles querem trabalhar simplesmente com números. Eu tenho tantas consultas médicas, mas a consulta... Ou seja, só quer fazer consulta, mas não resolve o problema. Por quê? O médico ali vai só encaminhar, faz um exame, vai para outro especialista, sabe? Não resolve, igual educação. Eles querem o quê? Colocar as pessoas dentro da sala de aula, igual você falou, junta todo mundo, bota lá, quanto? É 25, é 30 por professor? Mantém aquilo ali. Eu quero que esteja na sala de aula. Agora, Tem que qual aprovar, é tem que a aprovar. qualidade daquele ensino, né? Qual é a régua? A gente não tem régua, não tem. Não. Entendeu? Às vezes eu vou em muita prestação de contas, né, públicas, né, principalmente na saúde. Fizeram tantas consultas, um neuro, um psiquiatra, um endócrino, atendendo aí 60 pessoas em um dia, meu amigo, ele não vai resolver o problema daquelas pessoas. Ele vai fingir que está atendendo, a pessoa vai fingir que está sendo atendida, mas e não vai resolver o problema dela. Mas qual que é o X da questão? Se paga em cima de produção do médico. Uhum. Então o médico, ao invés dele ser valorizado o tempo dele, não, quer produção. Uhum. Então o sistema ele é falho. Então a gente tem que remodelar, e é o que a gente fala, só vai conseguir remodelar, trazer novos modos operantes, mudando as pessoas que ali estão, né? Então, como dizem, né, é loucura você querer um resultado diferente fazendo as mesmas ações, tendo as mesmas pessoas. Então, assim, esse papo é muito importante para as pessoas que vão na consulta enxergar muitas vezes o que ela está tendo ali, que eles chegam reclamando para mim, pô, Gregório, eu fui num médico lá, peguei o carro, fui lá em Vitória, quando eu saí, durou 5 minutos a consulta, só pediu um exame, nem olhou no meu rosto, eu falei, olha, não justifica, sabe, o médico que se sujeita a isso, infelizmente, ele não está querendo fazer uma boa medicina, mas quem é o mal culpado? É quem está oferecendo esse serviço. O governo, a secretaria, a prefeitura, a sua secretaria, que tampa os olhos e só quer fazer número, entende? Então, a gente que eu estive como vereador também, mais do que olhar números, a gente tem que também olhar a qualidade do serviço. Sim. O Tribunal de Contas, antes, ele só fazia aquela fiscalização externa olhando números. Quanto que foi investido para a saúde? 15%? Uau, beleza. Foi dentro da legislação. E educação? Bateu ali o mínimo? Show de bola. Prefeito, você vai ter as contas aprovadas. Cara, mas tem que mudar isso. Uhum. Tem que ter réguas qualitativas para você entender realmente se aquilo ali está sendo investido os 15% na saúde de forma eficiente. Entendeu? Que haja o retorno para a sociedade. Então, essa política a gente briga, luta, e que, se Deus quiser, vamos trazer para o debate lá na Assembleia, né? Isso que eu ia te perguntar, Gregório. Agora eu te pergunto também. A gente vê que, independente, entra o governador, o barco vai tocando em alguns cantos. E tem algumas pessoas chaves dentro da Secretaria
de educação e tomar a Deus que a gente consiga um governo alinhado conosco no próximo legislatura, mas se não for, independente disso, precisamos mesmo de dar uma olhada com carinho, né, na questão do retirar a ideologia de dentro das escolas, de tirar ou dar a opção, que nem o Marlon falou, por exemplo, para que na hora que o cara for dar aula, ele tenha... Por exemplo, hoje a gente fala, estão levando Paulo Freire, e Paulo Freire, na verdade, só para... Eu não sou um mestre, né? Mas pelo que eu li e estudei, ele tinha um método show de bola, um método muito bom, feito para analfabeto. Sim. Pessoas adultas, porque ele casava palavras com coisas do dia a dia, mas não para criança. Né? E algumas pessoas falam de boca cheia, mas o método Paulo Freire... Cara, como é que você vai... A primeira criança tem que ensinar que livro é livro. Né? Tem que saber letra, tem que entender o básico para depois fazer seus conceitos. E faz parte. Mas nunca se aplicou o método Paulo Freire. Mas então por que tenta? Eu não sei, talvez nos planos de educação estadual, e é aí que eu acho que o que você falou pode fazer muita diferença. Que até agora a gente, infelizmente, tem colocado pessoas lá dentro na Assembleia, colocamos poucos conservadores, os poucos que entraram desses que tem lá, eu tiro 1, 2, né, na Assembleia, que eu acho que eu posso dizer que comungam com o que a gente pensa e fala. Os outros, todos, a maioria, sempre você tá na mão do governador. É fisiologismo, né? Fisiologismo. É o cargo que dá não sei aonde. Sim. Cara, isso mata com a gente. Porque... Fora o teatro também, né? Que muitos fazem, né? Teatro, banca de conservador, mas por trás está de mão dada, né? Óbvio. Não. Tá aqui atacando ele, mas tá de cara, mão dada vou aqui. dar nome aos bois. Érico Musso, cara, pelo amor de Deus, passou a pandemia inteirinha. O pessoal do comércio penando lá para abrir e trabalhar. O cara ficou quieto durante todo o período da pandemia. Agora, no último minuto, vem lá dando bracinho, não, eu sou de direita, eu tô com vocês. Fala sério. E não é só ele não, tem uma galera ali dentro assim. E agora tá todo mundo dizendo que é de direita, pátria, família e liberdade. Toma banho, Rapaz, gente. eu vi um palanque em que subiu Pasolini e o governador Casagrande. Eu tava comentando aqui agora com ele. Você acredita? Eu não acreditei nisso. E Eric Musso tava lá. O Eric Musso, foi o que eu vi, eu até falei com ele. Eu vi, passou na propaganda do patrocinado no Instagram, tem um vídeo da Vitória. Aí até falei com ele, falei assim, caraca, esse da Vitória ele conseguiu unir no mesmo palanque Pasolini, Casagrande e o Eric Musso. Rapaz, o cara é bom. Assim, brincando, né, claro, brincadeiras à parte. Então, assim, a gente... Já arrisco dar isso, tá, gente? Porque é isso que a gente fala. Eu tenho um lado. Se você olhar minha rede social, você vai ver de cima e embaixo o meu alinhamento. Porque não faz curva, pessoal. Você não pode hoje achar que votar no Bolsonaro e votar no Casagrande é sadio. Meu amigo, você tem que realmente rever seus conceitos. Você votar no deputado hoje que não esteja nos partidos que estão apoiando o Manato, né? O PL, o PTB. Por quê? Manato lá dentro e um deputado que veio de outro partido, de outro grupo, isso vai ter um custo, entende? Então eles vão querer algo em troca e vai engessar, a governabilidade vai ser muito reduzida e você depois não vai reclamar se Manato tiver que ter uma secretaria, por exemplo, com PSDB, com tem um monte de PDT, entendeu? PSD, Solidariedade. Então assim, depois o que o nosso presidente Bolsonaro teve que fazer. Tem que fazer. Teve que fazer. Ele não pode virar as costas pro Centrão pelo poder que eles têm constitucional. Então assim, temos que fazer essa educação política que nós estamos aqui hoje, para que possamos ter governabilidade e que a maioria, que com certeza do Brasil é conservadora, sim, é cristã. Pode colocar 90%, tá? Defende as pautas da família, da liberdade, de você ir e vir, de fala, de pensamento, de culto, de votar consciente.
entendeu? Então, assim, isso que nos move. Eu acredito que tanto o Renato, tanto o Gabriel, isso que move, é levar a informação, é ocupar os espaços que estão aí abertos. Eu vejo que na região serrana, por exemplo, só eu que estou aqui trabalhando conservadorismo, as pautas de direita, né, batendo reto, alinhado com o grupo no estado, entendeu? Só tem eu, então assim, eu vejo que tem um espaço, é só o povo enxergar e, lógico, votar, entendeu? Porque não adianta também você reclamar, mas votar errado, que a principal ferramenta hoje é através da política e o voto, entendeu? Pra gente mudar a nossa realidade. Então, eu tô até meio desabafando aqui, porque é um jogo muito desigual. Sim. Você vê tanto o governo jogando aí rios e rios de asfalto no chão, Mal sabe? colocado, às vezes, Não, é do tudo. Estado, né? O governo do estado querendo, né, falar que está investindo. Gente, ficou 4 anos aí, 2 deles com a pandemia, né, tirando emprego, tirando as empresas aí da economia. Então, assim, a gente tem um papel transformador e é através do voto, pessoal. Então a gente está aqui conversando, dialogando. Deixa aí seus comentários, vamos aí responder, tá? E vamos partir para as considerações finais, né? A gente já falou um pouco sobre a base, né, lá da Constituição 88, falou um pouco sobre educação, como que tem que ser uma educação aí política para a gente escolher. E vamos para considerações finais, vou deixar aí aberto a pauta. Agradeço de antemão a presença de vocês dois aqui em Santa Teresa, no nosso canal. É muito gratificante ter duas referências aí. O Renato com seu canal, quem não segue ainda, quem chegou agora, vai lá, ó, gente. Ideias e Fatos, curte lá, compartilhe com os amigos. Gabriel Marlon também, que é o nome dele, o canal, procura aí Gabriel Marlon. E vamos interagindo para que possamos ter aí melhores políticos, valorizar seu voto, tá bom, pessoal? Então, vou lá, Renato, quais são as suas considerações finais? Como é que é? QR Code. Opa, meu QR Code tá na tela. Quem puder, posiciona o ali, celular. Ó, perto do Marlon ali, ó. Aqui, ó, perto dele? Show. Posiciona seu celular na frente da tela, que já vai pular lá pro meu canal, dá uma entrada lá, curte, espalha, compartilha, essas coisas que a gente fala no YouTube, né? Mas no mais, aproveite, que ali eu toco em vários assuntos a partir de uma perspectiva histórica, filosófica. Eu tento ensinar ou levar o que eu posso, né, para as pessoas. Exatamente para a gente chegar nesse contraponto, Gregório. As pessoas, às vezes, elas têm que parar de olhar a política como se fosse futebol. Eu tenho um vídeo meu que eu falei sobre futebolização da política. As pessoas tratando o político ou a política como futebol. Isso dificulta o debate. Porque você tem, por exemplo, não, mas eu sou do fulano de tal, eu sou do Casagrande. Aí você olha lá, mas e aí? Por quê? Outro dia eu perguntei pro cara, é Lula, mas por que Lula? O cara é ladrão, o cara... não é porque foi inocentado. Olha só, bom, foi lá atrás visto que sim, você até comentou, foi só que erro de CPF, ele não foi inocentado em momento nenhum. Pelo contrário, a juíza não quis aceitar a denúncia contra ele depois, porque ele tinha passado a idade. Então, quer dizer, isso é inocência? O cara não sabe. Eu sei, você sabe, ele sabe. E isso tem que chegar para as pessoas. Então, eu acho que base de tudo que a gente está fazendo agora é o que você está tentando fazer, é o que a gente está tentando. Precisa de pessoas que se dispõem a fazer isso, a se colocar como candidato. É difícil. Eu vejo a correria que ele tem, que o Gregório tem, os caras, as pessoas que a gente conhece da direita que estão também andando e alguns infiltrados no meio. Esse que é o problema. Pessoas que entraram no PL, entraram no PP, entraram no PTB para aproveitar o voto deles. Mas então, vote consciente, gente. Procure os partidos mais alinhados, procure as pessoas, o histórico dessas pessoas. A dica que eu dei aqui já, 2018 para frente. Pelo menos 2018 para frente. Um pouquinho antes de 2018 até. Para ver como que estava. Lá você vai ver essas pessoas todas. Essa questão de você... Se você for... Você, por favor, pense em votar. Eu coloco, tá? Como direita, como conservador no Estado, no Manato, que foi falado, e em pessoas alinhadas com ele. A gente não quer mais essa briga no Estado, não precisamos mais disso, precisamos crescer. Não dá para ficar nesse... Que nem na eleição de 2018, todo mundo votou no Bolsonaro e votaram no Casagrande. Tá inaugurando obra que não existe aí agora e o pessoal, vão votar no Casão. Toma banho, gente. Desculpa aí, mas... Não, e é até legal
o que, puxando as considerações finais dele também, não, igual a gente, é claro que a gente fala muito dessa questão de ideologia, mas você não pode votar em alguém que só isso, entendeu? Não. Tem que votar numa pessoa que se propõe fiscalizar, tem ideias, se propõe na área da educação, na área da saúde, da segurança. Porque senão a pessoa, a ideologia fica ali, só Bolsonaro. Pátria, família e liberdade. É esse cara assim, que eu tô falando. É importante? É importante. É claro. O básico, né? É o básico. Mas é importante também o cara se propõe fiscalizar, o cara saber, igual, por exemplo, interpretar leis, exato, saber olhar uma planilha orçamentária, a saber LOA, sobre né? Isso aí, regimento interno, lei igual, orgânica. O rapaz, vamos supor, eu sou deputado, sou candidato a deputado federal. Tem que olhar se eu sei o que eu vou fazer no Congresso, como que eu vou, quais dias da sessão, como é que funciona tudo. Porque senão, gente, eu sou Deus, Pátria e Família, vocês votem em mim. Qual é o seu primeiro projeto que você quer apresentar lá como deputado? Deus, Pátria e Família. Não sei, Deus, Pátria e Família. Vota em mim, Deus, Pátria e Família. Então, acho que além da gente olhar por esse lado, também tem que olhar para essa questão aí, né? Não ficar só no jargão de Deus, Pátria e Família, porque... Sim. Senão acaba... Vai ser engolido acaba pela onda, né? Não, e também acaba que esse rapaz que se candidata só nessa bandeira acaba sendo levado pela onda, né? A onda leva ele. E assim, quem está entrando, igual eu entrei como vereador em 2017. Estou como vice-prefeito agora de mandato. A nossa responsabilidade de práticas políticas que represente aí o conservadorismo, né, a defesa da liberdade, a responsabilidade é muito grande, porque nós temos que não deixar saudade daqueles que tiveram antes, ou que estão ali, né, querendo ainda dar uma de canhoto. Então, a nossa responsabilidade, quando entra, porque falar até papagaio fala, é o que eu falo, mas chegar lá e cortar no próprio osso, não ter os privilégios, por exemplo, aquele monte de cabide de emprego, não usufruir da máquina pública, sabe? As diárias, coisas do dia a dia, se você não der o exemplo, você vai dar saudade daqueles que estavam lá fazendo tudo errado, que era assistencialismo purinho. Sim. Que era assistencialismo purinho. Infelizmente, o Estado hoje, as pessoas ainda usam muito o Estado. Sabe, é o que vocês falaram lá no início, ainda não ensinaram a pescar, então acaba criando uma dependência. Então... E uma coisa que a esquerda sabe fazer, e ela faz muito bem, é desestruturar, é destruir. Eu me lembro quando das eleições, como eu falei, eu votei com 16 anos, sempre votei, hoje eu tenho 49 anos, passei por todos esses períodos, e eu me lembro até hoje da campanha que o Lula ganhou. Ele mostrava ratos saindo, né? Dizendo que o FHC, a turma do PSDB era corrupta, mas eles iam fazer diferente. Vocês sabem como é que a história terminou. Foi engolido pelo sistema. Engolido. Mas, então, na verdade, eles já faziam isso, né? Só que eles Foi paz e amor. Eles falavam que não faziam isso. Porque, que nem você falou, se o cara nosso, conservador, o tipo Bolsonaro, cara, sinceramente... Fala que ele é corrupto, tenta falar de tudo com o Bolsonaro, mas não consegue provar. Não consegue. Porque se esse cara já tivesse feito alguma merda, cara, já tinha caído. Porque a esquerda, ela conhece todo o sistema corrupto, ela conhece tudo, ela faz parte disso. Ela tem gente que mata, ela tem gente envolvida para detonar, para correr atrás de podres do passado. Tudo que ela pode, ela faz. Então, se a gente não andar muito certo, não é porque já é nosso intuito andar certo, mas é só para reforçar. Eles estão ali para tentar jogar a mentira no ventilador. E se eles acharem uma coisa que seja de verdade, eles vão ampliar. Verdade. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do nosso canal, falando sobre eleições. E agradeço. Continue nos seguindo. Dê seu comentário para que possamos juntos criar novas pautas e estarmos firmes e fortes na luta. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.